Como Jesus morreu. Entenda a crucificação pelo relato de um médico. A mais extrema, cruel e angustiante forma de punição, diz o Dr. Pierre Barbet, cirurgião do Hospital Saint-Joseph de Paris, em seu livro A Paixão de Cristo, segundo o cirurgião, onde descreveu de forma médica como Jesus morreu. A descrição da morte de Jesus está presente nos 4 evangelhos canônicos da Bíblia: São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Mas existem ainda outras fontes históricas que relatam a morte de Jesus. Coube a um cirurgião investigar esses relatos para entender o que aconteceu com Jesus em cada momento da crucificação. A crucificação de Jesus realmente aconteceu? Estima-se que a crucificação de Jesus tenha acontecido entre os anos 30 depois de Cristo e 33 depois de Cristo. A pedido dos judeus, ele foi levado a Pôncio Pilatos para receber uma sentença de morte. Este episódio também é chamado de Paixão de Cristo, aspecto central da teologia cristã, e inclui a doutrina da salvação e da expiação dos pecados da humanidade. A crucificação de Jesus é um evento firmemente estabelecido na história, confirmado pela múltipla atestação de autores cristãos e não cristãos que escreveram o mesmo conteúdo em momentos distintos e sem terem se encontrado. Apenas um evento real teria a força de dividir a história da humanidade em antes e depois de um modo tão cristalizado e forte. Muitos já tinham morrido em uma cruz, mas foi a morte de um galileu, em específico, que impactou civilizações inteiras para sempre. Relatos da crucificação de Jesus de não cristãos. Uma das primeiras atestações da morte de Jesus, escrita por uma pagã, é a carta de Mara Bar Serapion, dirigida ao seu filho. Provavelmente a carta é de 73 depois de Cristo. Nela há referências às injustiças cometidas contra 3 sábios: Sócrates, Pitágoras e o sábio rei dos judeus. Contemporaneamente, o historiador Lawrence McTuke publicou um artigo condensando as informações sobre a vida de Jesus contidas nas principais fontes pagãs e judaicas. As principais foram a de Tácio, Joséfo e escritos rabínicos dos primeiros séculos da era cristã. No início do século II, Tácio, um dos maiores historiadores romanos, em Os Anais, descreveu a perseguição que os cristãos sofreram por parte de Nero. Também afirmou que Pilatos mandou matar Jesus. Nero reprimiu sua culpa e infligiu as mais requintadas torturas numa classe detestada por suas abominações, chamados de cristãos pela população. Cristos, de quem se origina o nome, sofreu a pena capital durante o reinado de Tibério, pelas mãos de um de nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Flávio Joséfo, em Antiguidades Judaicas, afirma a morte de Jesus sob Pôncio Pilatos. A obra é de 93 depois de Cristo. Vivia naquele tempo Jesus, um homem sábio. Ele atraiu para junto de si muitos judeus e muitos gentios. E quando Pilatos, por sugestão dos principais homens entre nós, condenou-o à cruz. Até mesmo o Talmud babilônico aborda o tema de como Jesus morreu por crucificação. Na véspera da Páscoa, Jesus foi pendurado. Por 40 dias antes da execução, um mensageiro apareceu e exclamou: "Ele seguirá sendo apedrejado, pois ele praticou a bruxaria e levou Israel para a apostasia. Quem puder dizer algo em sua defesa, que se apresente e o defenda." Como desde então ninguém se apresentou em sua defesa,
ele foi pendurado na véspera da Páscoa. O relato apostólico da crucificação de Jesus. Mesmo os 4 evangelhos são provas históricas de que Jesus de Nazaré realmente existiu e foi crucificado. Eles descreveram a morte de Jesus em períodos distintos e escreveram seus evangelhos sem se consultarem. São Lucas nem mesmo foi apóstolo, nada presenciou, mas ouviu a descrição de Paulo de Tarso, que se tornou apóstolo tardiamente e também nada havia presenciado. São Marcos, igualmente, não foi apóstolo, mas ouviu os relatos diretamente de Pedro. O relato dos apóstolos e dos varões apostólicos coincide e confirma o mesmo fato, o que constitui prova histórica. A cronologia da morte de Jesus. O intuito deste artigo é fazer uma descrição do que aconteceu fisiologicamente no corpo de Jesus ao longo de todas as suas horas de sofrimento. Por essa razão, é necessário relembrar de forma resumida o que aconteceu em cada hora, desde o momento em que ele foi preso até sua morte. As últimas horas da vida de Jesus são resumidas assim: 21 horas, Jesus reza no Horto das Oliveiras. 22 horas, Jesus entra em agonia e sua sangue. 23 horas, Jesus recebe o beijo de Judas, o traidor. 0 horas, Jesus é preso. 1 hora, Jesus é conduzido a Anás. 2 horas, Jesus é entregue a Caifás. 3 horas, Jesus é negado por Pedro. 4 horas, Jesus é condenado à morte pelo Sinédrio. 5 horas, Jesus é conduzido até Pilatos. 6 horas, Jesus é desprezado por Herodes. 7 horas, Jesus é devolvido a Pilatos. 8 horas, Jesus é preferido a Barrabás. 9 horas, Jesus é flagelado. 10 horas, Jesus é coroado de espinhos. 11 horas, Jesus beija a cruz e a carrega. 12 horas, Jesus é despojado de suas vestes e pregado na cruz. 13 horas, Jesus perdoa o bom ladrão. 14 horas, Jesus entrega sua mãe a João. 15 horas, Jesus morre. Onde Jesus foi crucificado? Jesus foi crucificado no Gólgota, ou Calvário, isto é, o lugar das caveiras. Ficava fora dos muros da cidade de Jerusalém, acessível aos que passavam e fácil de ser observado à distância. Em aramaico, Calvário é Gulgaltã, Gólgota, o lugar da crucificação. Tradicionalmente, os católicos consideram que esse lugar já havia sido atestado no século IV. Está dentro da atual Igreja do Santo Sepulcro, no bairro cristão da Cidade Velha. Quem estava presente no Calvário quando Jesus morreu? São Mateus relata diversas pessoas presentes. Havia 2 ladrões que também foram crucificados, um de cada lado de Jesus, um centurião romano, posteriormente identificado como Petrônio, e alguns outros soldados. Algumas mulheres também estavam presentes, destacando-se Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. São João, autor de um dos evangelhos, também estava presente. Por que Jesus foi morto? Teologicamente, a tradição cristã afirma que Jesus morreu para salvar a humanidade, que precisava ser redimida de seus pecados. Sua morte foi um ato de amor. Desconsiderando a explicação religiosa, ele foi morto por ser considerado perigoso, já que tinha apoio do povo e poderia ser uma ameaça ao poder dos judeus e dos romanos. Quem mandou matar Jesus? O responsável legal pela morte de Jesus foi Pôncio Pilatos. Foi ele quem o sentenciou à morte por crucificação, embora esse tenha sido o pedido dos judeus. Por que Jesus foi sentenciado a morrer na cruz?
A punição mais comum entre os judeus era o apedrejamento. Já os romanos decapitavam, queimavam, entregavam a vítima aos animais ou a empalavam. Mas, de todas as formas, a pior era a crucificação, reservada apenas aos principais inimigos de Roma, acusados de se rebelar contra César. Quando Jesus foi levado diante de Pilatos, os sumos sacerdotes judeus e os fariseus insinuaram que Jesus se considerava rei dos judeus. Essa acusação tinha uma dupla gravidade. Para os judeus, isso era uma blasfêmia, e para os romanos, uma afronta ao único rei que era o imperador em Roma. Qual cruz foi usada na crucificação de Jesus Cristo? Basicamente, o Império Romano usava 4 tipos de cruzes. Primeira, cruz decussata. Seu formato é um X, e no cristianismo ela é conhecida como Cruz de Santo André. Nesse modelo, o prisioneiro ficava com os pés no chão e era amarrado. Feito isso, soltavam-se animais para devorá-lo vivo. Segunda, cruz grega, Inissa quadrata. Seu formato é de um T e nunca passava de 2 metros de altura para facilitar que os animais devorassem o preso. Terceira, cruz comissata. Seu formato é de um T. O condenado carregava o patíbulo, parte horizontal, onde se inscrevia o título placa, com o nome do prisioneiro e a razão de sua morte. A parte vertical costumava já estar fincada no local da crucificação. Quarta, cruz latina. Era a mais utilizada pelos romanos, com aproximadamente 3 metros de altura. É o formato mais tradicional conhecido e usado. Não era necessário crucificar os condenados exclusivamente dessa forma. A crucificação poderia acontecer em árvores, muros e paredes. Baseando-se no Evangelho de São Mateus, acredita-se que Jesus morreu crucificado na comissata ou na latina. Em ambas, seria possível anexar o título. Sabe-se que na cruz de Jesus estava escrito Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, em hebraico, latim e grego. Em relação à altura da cruz, o que também confirma a possibilidade de terem sido a comissata ou latina, é o fato dos soldados terem necessitado de um caniço para dar de beber a Jesus e de terem usado uma lança para perfurá-lo. Horto das Oliveiras, Getsêmani. E seu suor tornou-se como que coágulos de sangue caindo pelo chão. São Lucas 22, 44. Dentre os evangelistas, São Lucas foi o único a relatar esse fenômeno do suor de sangue. Não por coincidência, ele era médico. A hematidrose, hematidroses ou hemoidroses, é um fenômeno raro, mas bem documentado. Aparece, segundo o Dr. Liebeck, em condições completamente especiais. Uma grande debilidade física, acompanhada de um abalo moral, seguido de profunda emoção, de grande medo. São Lucas exprime por agonia o que em grego significa luta, ansiedade e angústia. Isso pode desencadear a dilatação dos vasos capilares que ficam sob a pele, que se rompem em contato com os fundos de saco de milhões de glândulas de suor. Nesse contato, o sangue se mistura ao suor e se coagula na pele após a exsudação. É esta mistura de suor e de coágulos que se reúne e escorre por todo o corpo em quantidade suficiente para cair por terra. Essa hemorragia microscópica se produz em toda a pele, que fica atingida e prejudicada em seu conjunto e, de algum modo, dolorida e mais sensível para todos os golpes futuros. Os primeiros golpes em Jesus. Uma vez preso e aguardando o julgamento de Caifás, Jesus recebeu bofetadas e socos. Foi colocado um véu sobre sua cabeça
e cada um o golpeou ali. Com o corpo já completamente dolorido, os tapas reboaram e sua cabeça ressoava latejando. Provavelmente, neste momento, ele sentiu as primeiras vertigens, ou seja, perda de equilíbrio.